Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinados a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar de vida, porque sim, existe muita vida depois de um diagnóstico de câncer, com muitos desafios e transformações que são vividos por essas mulheres que hoje fazem parte da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. E um cenário que às vezes é esquecido durante o Outubro Rosa, mas que a gente quer conversar, é no cenário da paciente metastática. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes não é tão conhecido e por isso acaba sendo um tabu: cuidados paliativos. E para isso a gente trouxe uma convidada aqui com a gente, a Clarissa Pires Riviere, que é psicóloga do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, atua também como psicóloga clínica e professora da pós-graduação de cuidados paliativos da Faculdade Sírio-Libanês, tem formação em psicologia hospitalar, psico-oncologia, luto, cuidados paliativos e saúde mental e mestrado pela Universidade Federal do Maranhão e doutoranda pela Unesp Botucatu. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para conversar sobre esse assunto, Clarissa. Bom dia, gente. Me sinto honrada por estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema que é um fascínio profissional e que faz parte da nossa atuação quando a gente trabalha com câncer. É um tema que está ali sempre muito presente no dia a dia profissional mesmo. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite e, principalmente, quando você fala, né, trabalha com câncer, o que é o cuidado paliativo, né? Porque a gente fala, tem muito tabu com isso. A doutora Tamisi falou na abertura, o outubro fica para trás esse assunto sempre, é uma queixa das pacientes, elas nos mandam que elas não são abordadas, não são lembradas, que ninguém fala, briga-se tanto para políticas públicas, como a gente falou, né? Tanto se fala em políticas públicas, em rastreio, e tudo, mas o que né? A gente falou no episódio de políticas públicas, o quanto é tentado ser feito para também melhorar a questão do contexto estádio 4, que são as pacientes com metástase, que hoje vivem muito, né? E aí a gente tem que falar tanto no cenário de tratamento em si, obviamente, mas do cuidado que vai além só do medicamento, né? E aí, por isso que a gente queria que você falasse um pouquinho aqui, acho que para todo mundo entender, né? O que é cuidado paliativo. Bom, fiquei aqui pensando, acho que antes de falar o que é cuidado paliativo, queria só começar também falando o que não é cuidado paliativo, para a gente já aquecer um pouquinho essa discussão, quebrando alguns tabus. Então, cuidado paliativo não é sinônimo de uma proximidade de morte somente para pacientes que têm um câncer avançado, que estão em uma fase final de vida. Não. Desde o momento em que a paciente é diagnosticada com câncer, que a gente sabe o quanto que o tratamento oncológico traz uma série de sintomas, de sofrimentos durante toda essa decorrência do tratamento, então, efeitos colaterais de quimioterapia, por exemplo, então, por si só, já teria indicação para estar no cuidado paliativo, porque é uma abordagem que visa esse alívio, esse controle de sintomas durante toda a trajetória de doença, incluindo todas as fases também do tratamento, é voltado não somente para o paciente, mas também para a família. Então, como é que essa família está lidando, como que a gente pode dar esse suporte à família. A gente trabalha muito com a questão de todos os aspectos que constituem esse sujeito, por exemplo, como é que estão esses sintomas físicos, questões emocionais, questões das relações sociais também, questões de espiritualidade. E uma coisa também que é muito forte no cuidado paliativo é a parte da comunicação. A gente muitas vezes sabe o quanto que são pacientes que estão mais sensíveis ali, recebendo um diagnóstico oncológico, ou, por exemplo, recebendo notícia de um retorno da doença, ou uma mudança de protocolo, por exemplo. Então, como que a gente pode, de uma forma mais acolhedora, mais humanizada possível, dar essa notícia, acolher, poder, assim, ter essa preocupação com a forma como aquela notícia em si está sendo dita. Então, comunicação também é uma bandeira muito forte dentro dos cuidados paliativos. O cuidado paliativo, né, que como você falou lindamente no sentido de quebrar o primeiro grande tabu, que o cuidado paliativo não é para paciente, apesar de a gente ter citado o episódio para que a gente quer trazer luz para a conversa da paciente no estadiamento avançado, mas o cuidado paliativo é para todo mundo. E o cuidado paliativo não é exclusivo da paciente no estadiamento avançado. E não é exclusivo da oncologia, né? É importante a gente dizer isso também. Cuidado paliativo, como você falou, é cuidar, né? Aliviar. Eu acho que até
é, você vai falar agora quando trazer e daí o que é o cuidado paliativo, que é o trazer o conforto, a origem, né? Eu vou deixar vocês falar um pouquinho da origem, de onde veio lá, que vem até da ideia do cobertor, né? E pode acontecer para um paciente neurológico, para um paciente de doença grave, diabetes grave, que começa a trazer limitações de neuropatia, de pacientes acamados por outros problemas de saúde. Então, o paliar, o que é o paliar? Tá. Achei bem interessante você trazer essa origem da palavra em si, cuidado paliativo, que vem justamente de manto, de cobertor. Usado lá atrás pelos soldados quando estavam passando ali situações de guerra, então colocavam ali esse manto para se aquecer, às vezes em lugares muito frios, ali em que a guerra estava acontecendo. Então, o cuidado paliativo traz justamente essa ideia de que a gente vai cuidar, de que a gente vai acolher, quase que abraçar por meio de um manto, exatamente, né? Cuidado paliativo surgiu lá em meados dos anos 60, no Reino Unido, pela Cicely Saunders. Ela foi apenas enfermeira, assistente social, médica, fez aí uma formação bem ampla. E ela criou o hospice, o primeiro hospice que a gente tem aí de relato na história, que era justamente voltado para pacientes que não tinham mais possibilidade de tratamento curativo e precisavam de todos esses cuidados, visando qualidade de vida, visando o bem-estar desses pacientes. Então, cuidado paliativo surge lá atrás nesse cenário. Mas a gente vem vendo cada vez mais o quanto que tem transformações, que justamente não é somente para pacientes que não têm proposta terapêutica. É isso, como você falou, às vezes lidar com doenças crônicas, como uma diabetes, que é algo ali para o resto da vida e que traz uma série de novas adaptações ou de sofrimentos para essa pessoa. Então, como que a gente pode estar ali desde o comecinho, poder dar esse suporte, né? Então, o cuidado paliativo vem nesse cenário aí da gente visar uma qualidade de vida para essa pessoa. Então, eu sempre gosto de falar que cuidado paliativo é sinônimo de vida. Ao contrário do que muitas pessoas ainda acham, que é sinônimo de morte, não. Aquela frase de que, tá em cuidado paliativo, então não há mais o que possa ser feito. Pelo contrário, há muito que possa ser feito. A gente precisa cuidar da forma geral. Existe uma carência disso, inclusive na nossa formação. Assim, do médico, né? Do médico, exatamente. De ter essa visão deturpada, às vezes, né, essa visão de que cuidado paliativo realmente tá já relacionado a não tem mais o que fazer, né? Então, assim, a nossa ideia de trazer esse episódio foi justamente trazer à tona essa questão das pacientes, mas trazer isso como informação também para a equipe de saúde que está cuidando, que às vezes tem um pouco desse preconceito, né? E esse puxão de orelha. E eu vou ser muito sincera, contando um pouquinho do meu relato de como o cuidado paliativo entrou na minha formação, né? Então, eu e a doutora Tamires somos cirurgiãs da mama, a doutora Tamires como mastologista, eu como cirurgiã oncológica, o caminho da formação é um pouquinho diferente. A gente chega no mesmo lugar, no final das contas, mas o caminho da formação é um pouco diferente. Mas, quando eu entrei na oncologia, na residência de cirurgia oncológica, você entra como um médico formado ali, que você vem, inclusive, no meu fluxo de formação, eu vim da cirurgia geral, que é muito assim, vesícula, que você não tem muito, até conexão com o paciente, assim, no sentido que você pode conectar com o paciente, deve conectar com o paciente, independente de como você esteja tratando esse paciente, a doença que você esteja tratando, mas acaba sendo um fluxo... coisas pontuais, né? Pontual. Então, para um cirurgião geral hoje, ele vai receber um paciente com pedra na vesícula, ele vai operar a pedra na vesícula, ele vai saber o nome do familiar que foi. Mas assim, eu já tive uma cirurgia de emergência quando eu era muito jovem, que foi um cisto de ovário roto, e eu não lembro o nome da minha cirurgia. Né? Porque ela me atendeu numa emergência, eu lembro que eu voltei no consultório, mas acaba que você não gera esse vínculo. Quando eu entrei na cirurgia oncológica, o primeiro grande baque que eu tive foi como era diferente o vínculo com essa família, com esse paciente, com essa história, que a gente falou em tantos episódios, o episódio com a doutora Fabi, que a gente falou sobre entender o contexto dessa paciente, porque a gente está começando a daí falar de assuntos mais delicados e que trata cronicamente. Então, todo médico que trata de maneira crônica vai começar a se deparar com um relacionamento com o paciente mais duradouro, né? Ou às vezes para sempre, né? As pacientes que curam e que a gente acompanha elas para sempre também. E nesse cenário, eu também me dei
conta, lógico, já tinha dado notícias de óbito, notícias ruins em outros momentos, mas eram outros cenários. Você dá um diagnóstico, e nós falamos muito na primeira temporada como médicas, né? Como era o lado de cada história, quanto não é fácil dar um diagnóstico e nunca vai se tornar. Mas a partir do momento que você começa a dar um diagnóstico de desfechos piores, de um diagnóstico de uma metástase, ou mesmo diante de uma terminalidade, que isso vai ser um fluxo, pode ser o fluxo da vida em vários cenários, na oncologia também, eu comecei a me deparar com a falta disso. E foi a primeira vez na minha formação médica que eu ouvi sobre cuidado paliativo. Então, há poucos anos atrás. E isso, eu tô contando esse relato para dizer que na formação médica, mesmo dos especialistas, raras as especialidades, quem vai mesmo para a área da oncologia, quem vai mesmo para a área da neurologia degenerativa, que muitas vezes acaba entrando nisso, que acaba realmente engajando, entrando, entendendo o cuidado paliativo. Porque mesmo entre os médicos, mesmo entre os enfermeiros, entre a equipe de saúde, o cuidado paliativo ainda é o paliar, esse paciente está paliado, esse paciente está em processo de fim de vida e como se fosse até um adjetivo, virou, né? Um adjetivo usado de maneira equivocada. Então, hoje a gente tem um déficit de formação profissional dentro da área da saúde muito grande. E aí vem o papel de tantas pessoas importantes, você falou lá na Inglaterra da SES, né? Que trouxe tudo isso e começou, e a gente não poderia deixar de citar, e tenho certeza que você vai citar em alguns momentos aqui, tantos profissionais que trabalham, mas a doutora Ana Quintana, aqui no nosso país, foi uma das grandes pioneiras do cuidado paliativo, de começar a trazer a puxada de orelha para a saúde. E como que foi essa minha jornada dentro do cuidado paliativo, de eu começar a entender, e sempre tem mais para entender, e na verdade é hoje uma especialidade no sentido, uma dedicação de quem se dedica a isso, né? Mas foi daí num primeiro mês de residência de cirurgia oncológica, que eu me vi com algumas situações que eu não sabia lidar. Falei, eu preciso buscar ajuda. E foi aí que eu fui ler o primeiro livro da Ana, que eu acho que muita gente já leu, vai se identificar, vai escutar com a doutora Ana, que foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E lá, ela traz toda essa história, né, que você vai dar mais detalhes para nós trazer, e puxa a orelha dos médicos ali. O primeiro capítulo é assim, eu falo que eu indico para muitas pacientes, assim, cuidadores de pacientes, né, quem tá na jornada ao lado das pacientes, porque a grande verdade é que daí a gente começa a enxergar que no fundo é sobre cuidar. E daí a gente entra nas outras coisas que eu quero que a gente quer muito que você fale sobre cuidar do outro, cuidar de si, que ninguém tá pronto para cuidar do outro sem cuidar de si. Mas eu comecei esse gancho pra gente dizer que a gente é muito mal formado socialmente, a sociedade como um todo, mas as equipes em saúde são mal formadas para o cuidado do paciente de doença crônica, né? Então, eu queria que você falasse como que é essa jornada, como foi a sua jornada dentro da psicologia para chegar no cuidado paliativo também, se algo para você foi mais natural ou você também teve que encontrar isso em algum momento, como que você se encontrou dentro desse cuidado do paciente crônico? Na faculdade, eu não tive nada específico de cuidado paliativo. A gente teve, por exemplo, disciplina de psicologia hospitalar, que aí dava uma pincelada sobre isso, mas algo mais profundo, não. E acho que a gente hoje tem alguns avanços, tem algumas faculdades que já são obrigatórios, isso de ter disciplina de cuidado paliativo na medicina. Eu acho que tem alguns ganhos, mas ainda são ganhos, assim, de passinhos de formiguinha, exato. Então, eu terminei minha formação, fui fazer uma pós em psicologia hospitalar, depois fui funilando para psico-oncologia, e aí na psico-oncologia foi onde ficou mais gritante para mim essa necessidade de entender o que é, porque eu acho que uma das grandes ferramentas do cuidado paliativo é a gente poder ter esse olhar para a educação, esse olhar para onde que a gente pode buscar esse amparo técnico, teórico, porque não é somente, vou ler um livro ou vou fazer um curso de 2 dias, não. Eu fiz uma formação em cuidado paliativo durante 1 ano, uma especialização em cuidado paliativo, que durou 1 ano. Então, 1 ano ali estudando arduamente sobre isso. Então, acho que é sempre essa questão de você poder estudar, você poder estar ali com profissionais de referência também, buscar bons locais de formação. Eu acho que pesquisar também onde que é ali onde você está buscando essa formação também, para você ir associando com essa prática. Eu acho que trazer muito essa questão da educação continuada dentro dos locais onde a gente trabalha. Então, exato, acho que às vezes de uma maneira até informal, poder
conversar, chamar ali um colega da equipe, ou chamar um médico e tentar conversar um pouquinho informalmente, ou mesmo de uma maneira mais formalizada. Vamos fazer aqui na nossa instituição, vamos como comunicação de notícias difíceis, né? Ou então, esse básico, o que é cuidado paliativo, para ajudar nessa desmistificação. Eu acho que o grande ponto disso, né, não é que todos os profissionais tenham que ser especialistas em cuidado paliativo, mas é conhecer, né? E saber para que serve. Acho que buscar esse, esse conhecimento, Exato. daí dar valor a esse conhecimento e daí encaminhar para os especialistas, para quem faz essa formação para acompanhar os pacientes, né? Exato. O cuidado paliativo hoje, ele está muito pensando a nível de Brasil, onde a gente mais vê serviços essa parte sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Eu sou do nordeste. Norte e nordeste ainda é algo que precisa avançar muito. A gente teve uma grande conquista esse ano, porque foi lançada uma política pública no SUS, se eu não me engano, agora em maio de 2024, para justamente inserir o cuidado paliativo no Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que foi, assim, um grande avanço, um grande passo. E essa política é justamente para capacitar, terem equipes que possam estar, assim, distribuídas ao longo do Brasil inteiro, para poder justamente explicar para as pessoas o que é o cuidado paliativo, poder proporcionar para esses pacientes o trabalho mais humanizado possível e também o fornecimento de medicamentos e insumos, porque eu já trabalhei em instituição que, por exemplo, faltavam algumas medicações básicas de controle de dor, né? Então, como é que o controle do sintoma é o cartão de visita prioritário do médico paliativista. Eu, enquanto psicóloga, se o paciente está ali com muita dor, às vezes eu não consigo nem falar com o paciente. Você não consegue nem trabalhar com ele. Exato. Quando a gente está com muita dor, a gente às vezes nem lembra o que está ali sendo falado com a gente. Então, esse controle de sintomas precisa ser o cartão de visitas. Depois que a gente controla o sintoma físico, depois que o paciente está ali com bem-estar, que ele está podendo pensar em outras coisas, aí sim a gente avança para essas outras esferas, da parte psicológica, da parte social, da parte espiritual. Aproveitando o gancho que você trouxe em relação a isso, né? Os sintomas físicos e os sintomas que seriam sintomas mais psíquicos, enfim, acho que no fim eles acabam sendo muito conectados, né? Então, qual que é a importância que você enxerga do cuidado integrado, assim, da gente ter uma equipe multidisciplinar, de fato, que esteja alinhada nesse cuidado e quais são os profissionais que fazem parte desse cuidado? Eu brinco, assim, que não existe em cuidado paliativo a equipe, não existe. Então, fazer cuidado paliativo, a gente precisa pensar numa equipe interprofissional. Então, médico, psicólogo, enfermeiro, se tem ali a disponibilidade de assistente social, de fisioterapeuta. Já trabalhei também em instituição que tinha, por exemplo, capelão como parte da equipe de cuidado paliativo. Hoje, onde eu trabalho, a gente tem eu como psicóloga, médico e enfermeira. Mas também já tive a oportunidade de trabalhar em locais que tinham uma equipe muito mais vasta, que tinha, por exemplo, fono também, que tinha terapeuta ocupacional, como eu falei, que tinha capelão. Então, cada um vai ali contribuindo, né, dentro das suas especialidades. Trazendo esse gancho para o lado da minha área profissional, que é a psicologia, a gente entende que muitas vezes desde antes do diagnóstico, aquela mulher que está ali, por exemplo, está ali no banho, sentiu alguma coisa diferente. Aquilo ali já pode despertar uma ansiedade maior, um medo maior. Então, às vezes, antes mesmo do diagnóstico, já pode vir esse impacto. E aí vem toda a questão do recebimento da notícia, de muitas mudanças que ocorrem na vida dessas mulheres, por exemplo, como que vai ser lidar com o aspecto de ordem da aparência, que muitos tratamentos também ocasionam, como perda de cabelo, como a parte de perda de mama. A gente entende também, existe a gente chama dentro da psicologia, que tem o luto que é simbólico. O luto, ele não é somente concreto por morte. Então, é um luto simbólico quando, por exemplo, eu perco meu cabelo em decorrência de uma quimioterapia. Então, qualquer perda que é significativa, a pessoa já pode estar em processo de luto. Então, como é que são lidar com esses vários lutos simbólicos, essas várias
perdas aí desde esse comecinho. E, por exemplo, né, você falando isso traz à tona 2 tópicos. O primeiro tópico que eu falo para as minhas pacientes que o momento do diagnóstico é um luto. O momento do diagnóstico. A gente falou, e acho que a gente falou na primeira temporada. O momento do diagnóstico é um luto, porque é o luto para a vida que ela não vai mais ter. A vida como era daquela forma. E que, tudo bem, depois a gente aqui, ao longo dos episódios dessa temporada toda, a gente falou sobre o pós, há muita vida, a ressignificação, a mudança, o encontrar o caminho. Mas a gente precisa dizer que o momento do diagnóstico é um luto, né? E todas essas outras coisas que você trouxe. E isso faz a gente dar um gancho e, mais uma vez, com esse episódio, com tantas coisas quando a gente faz trabalho no contexto de elucidar o cuidado paliativo, você falou do eu keep, eu falo uma frase que até tem uma live sobre cuidado paliativo na minha rede pessoal e não da ONG, que eu falo, ninguém faz oncologia sozinho. Ninguém faz oncologia de verdade sozinho. E isso corrobora para a ideia de que cuidado paliativo não é terminalidade. Não é para a gente indicar, como profissionais da área da saúde, como equipe de oncologia, o cuidado paliativo para o paciente que entrou num contexto metastático. O cuidado paliativo começa no momento do diagnóstico. E tudo isso que você está falando corrobora, por quê? Porque o cuidado paliativo é equipe multidisciplinar, é cuidar como um todo. E a gente deve fazer isso desde o momento do diagnóstico. Então, isso corrobora com o conceito que a gente quer trazer aqui, que é o primeiro tabu, como você começou o episódio lindamente, trazendo que o não é o cuidado paliativo, né? Então, quebrar o primeiro tabu da ideia de que o cuidado paliativo é fim de vida. O cuidado paliativo é cuidar. Então, na verdade, a gente faz cuidado paliativo no momento do diagnóstico, né? Para essas mulheres. Porque é ter essa equipe toda olhando para essa mulher nas diversas fases do tratamento, né? A gente sabe que ainda é baixo, assim, o número de profissionais que têm a formação. Claro que no mundo ideal, desde o momento ali diagnóstico, todos os pacientes, todas as mulheres em tratamento oncológico já poderiam estar em paralelo. A gente também quer muito isso da cura, da vida, mas a gente também quer que essa paciente não sofra. Né? Então, no cenário ideal, todas têm indicação, mas a gente cai nessa parte de que ainda não temos um número suficiente de profissionais que desde esse comecinho possa ali estar disponível. Mas como você também colocou, você poder ter esse olhar de que é importante. Ou então mesmo assim, olha, tá ali dando diagnóstico para paciente, tá explicando o que vai acontecer de tratamento. Então, olha, a gente tem uma equipe aqui na instituição que chama Equipe de Cuidado Paliativo. Se em algum momento você, por exemplo, tiver algum sintoma que esteja mais difícil para a gente estar aqui controlando, ou se tiverem outras questões que estão te preocupando muito, que você queira ter mais um amparo de uma outra equipe, a gente está aqui disponível. Então, desde esse começo, falar seria o ideal. O ideal seria né? ter para todos, mas como você mesmo falou, que é algo que estamos longe ainda desse cenário, mas é esse enxergar a demanda da paciente e mostrar para ela que é possível ela ter esse acesso. Até talvez para ir quebrando aos pouquinhos esse preconceito que existe não, né, no meio profissional, a gente já falou um pouquinho, mas que também existe um pouquinho entre os pacientes, né? Já estou sendo encaminhado para o cuidado paliativo, então quer dizer que não tem mais o que fazer, ou que minha equipe está me abandonando. E talvez se a gente for já trazendo essa educação desde antes, a gente consegue já mostrar que não é isso. Né? A gente quer, na verdade, cuidar mais. Por isso que está considerando essa avaliação. E é impressionante, assim, quanto mais precoce esse encaminhamento chega, maior leque de atuação. Eu, enquanto psicóloga, eu já tive experiência de receber o encaminhamento do paciente, eu, enquanto integrante ali da equipe de cuidado paliativo, o paciente que veio encaminhado para a gente naquele dia e em menos de um mês faleceu. Então, encaminhamento muito tardio. Então, como que eu vou ter todo esse olhar, por exemplo, para conhecer quem que de fato é esse paciente? Será se ele tem pendências na vida? Quem são as pessoas importantes para ele? Como é que essas pessoas ao redor estão? Então, às vezes, em uma semana, 2 semanas, em um mês, é pouquíssimo tempo. É diferente se eu tenho ali um tempo maior, um encaminhamento
mais precoce possível. Isso amplia muito a nossa possibilidade de atuação. E a grande objetivo dessa atuação, né? Porque a gente já falou aqui sobre o cuidado paliativo no contexto desde o começo, mas entendo que em alguns momentos a gente vai trazer o contexto do paciente mais grave, né? Porque eu acho que a gente também tem que aproveitar esse espaço do podcast, tudo, para trazer luz para esse paciente mais grave, para essa família que também está nos escutando, para essa paciente do estadiamento 4, quando a gente fala em câncer de mama, que a paciente tem uma metástase, seja ela focal, seja ela múltipla, seja uma paciente que está sofrendo muito com dor ou não. Enfim, então, quando a gente traz alguns pontos agora que a gente vai começar a caminhar para o cuidado paliativo dessa paciente, e tentando entrar um pouquinho nisso, né? Para vocês não esquecerem o contexto inicial do cuidado paliativo é para todos, né? Mas a gente começar a entrar nisso. E uma coisa que a gente vê muito nesse encaminhamento tardio, né? É que a gente perde, inclusive, a oportunidade, algumas vezes, de ter a paciente... eu vi um relato, acompanhei muitas pessoas que trabalham, né, que são profissionais como você, de formação, então nossa obrigação como médicas profissionais da área, todo mundo entender esse assunto, mas vai ter a pessoa que vai ser a formação, e eu acompanhei muitas pessoas assim, e ela trouxe à tona recentemente um assunto o paciente precisa ser ouvido enquanto dá para ouvi-lo, né? Quais são os desejos dessa mulher? Os desejos de tudo. Quem vai... Então, mais uma vez, agora a gente vai começar a entrar em alguns detalhes até desse momento a gente vai, em alguns pontos, trazer a finitude aqui, né, para nossa conversa. Mas, só para não ficar parecendo que o paliativo, né, que de repente a gente começou a querer... restrito a isso. A gente começou consertando o tabu e de repente entrou numa coisa que vai gerar tabu de novo, mas não. Mas o que essa mulher quer no momento que ela descobre uma metástase? E lembrando, tem mulheres metastáticas que estão metastáticas há 8, 10, 15 anos trabalhando. Eu tenho várias pacientes que trabalham no contexto metastático, não que precise, mas ela quer, que daí volta tudo até para o mercado de trabalho, que se aplica também tudo que a gente conversou ao longo dessa temporada, se aplica para todas as mulheres após o tratamento ou em tratamento crônico. E a gente falou isso em alguns episódios, mas só reiterando nesse nosso último episódio, que tudo que a gente falou é para essa paciente de tratamento crônico também, que a gente cuidado fala. com sexualidade, com saúde mental. A mulher, no contexto metastático, a mulher com uma doença avançada, é claro que deve ter vários estágios da doença avançada, vai ter a mulher que num dado momento pode, por conta de uma metástase em determinado local, evoluir clinicamente muito mal, e a gente daí não vai estar falando de alguns detalhes, mas, por exemplo, a mulher metastática com uma metástase foco único, ou em tratamento em remissão, muitas mulheres hoje que têm metástases fizeram um determinado tratamento com remissão, ou seja, até aquele momento ela não tem mais nada, e está em tratamento crônico e não sabemos até quando pode ser para sempre, não sabemos. Acho que no futuro a gente talvez vai começar a ouvir numa palestra de congresso médico de uma pessoa que eu admiro muito, que ele falou, um dia eu acho que nós vamos nessa plenária falar que nós estamos curando as pacientes metastáticas, né? E eu acho que um dia isso realmente vai acontecer. Então, a gente vai ter a paciente metastática, a gente vai falar sim da sexualidade, do trabalho dela, de várias coisas. E é nesse momento, essa paciente metastática muito bem, que ela acabou de descobrir um foco, ou está em remissão, ou está muito bem, é aí que ela precisa ser ouvida. Porque a gente pode ter, em alguns casos, a evolução para um contexto de avanço de doença, a ponto de repente, como você falou, por isso que eu fiz esse gancho, pegar um paciente que foi ligado do hospital, que daí aí entra até toda essa reflexão sobre o quanto é deficitária a educação, e tudo vai se ligando na nossa conversa, do residente lá da clínica ou residente da cirúrgica passar a mão no telefone e ligar para o plantão né, para o médico paliativista do hospital, para a equipe paliativista do hospital, e falar, Larissa, você pode passar aqui no quarto tal, que eu tô com uma família que precisava de um apoio, um paciente está piorando. E não é essa hora de acionar pode ser acionado de uma maneira emergencial, um quadro que evoluiu rápido. Mas não é esse o momento. O momento é aquela mulher ativa, que está bem, que está com tratamento, que precisa ser ouvida. Quem vai cuidar se caso as coisas evoluam rápido ou não rápido? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar? O que eu preciso resolver na minha casa, né? De documentação. O que eu preciso resolver espiritualmente, né? Com o caminho... Tendências que você trouxe. Que foi essas pendências que você trouxe. E como que a gente vai... Você vai fazer o seu trabalho de excelência, tantos profissionais dentro do cuidado paliativo vão fazer o seu trabalho de excelência, se essa paciente não chega no momento adequado, ou chega com uma dor não manejável mais, que às vezes o oncologista ficou lá, ele mesmo tentando manejar aquela dor, miscelânea de analgésicos, tentando, com a expertise que ele tem, com certeza, então o oncologista tem aptidão para isso, mas muitas vezes, para quê? Vamos dividir essa responsabilidade, vamos levar essa paciente para algo que ela possa evoluir. E eu queria que você dissesse assim,
Você já começou dizendo que é muito ruim pegar esse paciente no final, mas como que é essa jornada da paciente no cuidado paliativo, quando ela chega para você? Nesse momento. Tudo que você quiser falar, do começo, quando ela chega, como ela deveria chegar, como quando você pega num momento não tão ruim como você acha. Pode ficar à vontade para você trazendo. Eu acho que falar um pouquinho do cenário mais frequente, talvez, no seu dia a dia, que talvez seja no contexto de uma paciente metastática. Enfim, trazer um pouquinho dessa experiência agora. Acho que antes de falar da paciente metastática, eu fiquei aqui pensando, só trazer um pouquinho, falar do profissional que está ali atendendo ela. Às vezes a paciente pergunta assim, doutora, vai ficar tudo bem? E aí a médica responde, o médico responde, vai ficar tudo bem, tudo vai dar certo. Mas a gente sabe que infelizmente não vai ficar tudo bem, que infelizmente está muito avançado e que ela pode vir falecer em breve, por exemplo, daquele adoecimento. Então, como é importante essa transparência, essa comunicação do que realmente está acontecendo. Aí aqui a gente volta até mesmo naquilo da própria formação. Acho que a medicina tem muito isso do tratar, do curar. Não são todas ainda as faculdades que discutem a disciplina de cuidado paliativo, por exemplo, quando esse tratar, esse curar não é mais possível, não então como em cura propriamente dita, exato. Então que às vezes a gente vê isso do profissional, porque gente, nós profissionais também ficamos enlutados. A gente também sente muito pela perda dos nossos pacientes. Às vezes o paciente está com a gente há anos, ou mesmo aquele paciente que está há menos tempo, mas que a gente se vinculou. Às vezes é alguém de uma idade semelhante à minha, ou uma pessoa que a gente sabe que tem filho pequeno, uma mulher com filho pequeno, então claro que a gente se sensibiliza. Então, por isso que muitas vezes é tão difícil para o profissional conseguir, de fato, ter essa comunicação. Mas aqui, queria muito pontuar o quanto que é importante essa comunicação médica e a forma como essa comunicação é dita. É óbvio que é uma comunicação que vai mexer tanto com quem está ali falando, como quem está recebendo. Mas eu acho que se a gente consegue falar de uma maneira mais acolhedora, perguntando o que essa paciente quer saber. Porque tem paciente que fala assim, olha, não, eu não quero saber todos esses detalhes. Conversa ali com a minha família. Tudo bem. Ela tem um direito de saber, mas ela não tem uma obrigatoriedade de saber. Então, primeiro entender o que ela quer saber. O que ela está entendendo do que está acontecendo com ela. Quais são as dúvidas que ela tem. Poder realmente ter uma comunicação muito franca. Então, eu acho que isso seria a primeira coisa que eu queria começar. E aí, quando a gente vem para esse cenário, de uma paciente metastática, de uma paciente que está ali num quadro mais avançado da doença. Se a gente não tem essa parte da comunicação, às vezes a paciente pode não conseguir ter tempo para resolver alguma coisa que é muito importante para ela. Eu lembro muito de um caso, foi a minha primeira experiência profissional depois que eu terminei a residência, e aí era em um hospital público, e aí uma paciente chegou no pronto-socorro, era um hospital público oncológico, e a paciente chegou lá no pronto-socorro e falou para o médico plantonista, ou seja, não era alguém com formação em cuidado paliativo, que cuidava dela. Que cuidava dela. Tinha vínculo. E aí ela estava muito grave. E esse plantonista falou para ela, explicou o que estava acontecendo. Teve muita sensibilidade, muita empatia ali na hora dessa comunicação. E essa paciente falou para ele assim, doutor, eu moro com meu companheiro há muitos anos, mas se eu morrer sem receber a bênção do pastor da minha igreja, para mim vai ser como se eu morresse me sentindo uma pecadora. E aí esse plantonista foi lá e acionou a gente do serviço de psicologia para a gente poder ajudar e tudo mais. E a gente conseguiu fazer ali mesmo, trazer o pastor lá da igreja dela, dali a bênção dessa, né, do casamento. Então, acho que aqui a gente entra até em um aspecto de espiritualidade também. Então, para essa paciente, imagina, ela poderia morrer se sentindo uma pecadora. Para ela, isso seria uma pendência muito importante. Às vezes são pendências em relação à parte burocrática, parte financeira. Gente, essa parte de cartório dá muito trabalho. Exato. Designar quem quer que cuide do filho. Às vezes é alguém que mora longe. Então, será que essa pessoa quer ter a oportunidade de se despedir de alguém? Mas talvez não dê tempo essa pessoa chegar. Eu já participei de despedidas virtuais, de acompanhar, de estar ali utilizando a tecnologia, uma chamada de vídeo, e a pessoa está, às vezes, do outro lado do país, e ali, naquele momento, podendo se despedir.
gente, é claro que é triste, é claro. E tudo bem até se a gente, enquanto profissional, se a gente derrama uma lágrima. Acho que eu sei que a gente falou isso na primeira temporada, eu já tô aqui emocionada, porque eu lembrei de alguns casos, né? E a gente se envolve, né? Sim. Eu gosto muito de falar assim, a gente, antes de ser profissional, sejam vocês médicos ou psicólogos, a gente é humano. Então, a gente também se sensibiliza. E eu acho que isso, na verdade, é muito bom. Assim, a gente conversou disso na primeira temporada, que a gente trouxe o lado de cá, e em algum momento a Pri falou pra mim, será que em algum momento vai ser menos difícil dar o diagnóstico? Eu falei, acho que não, e eu acho que é bom que não seja. Eu falei, acho que se chegar em um momento que eu falar pra alguém, você tá com câncer, e isso não me sensibilizar em algum ponto, ou né, não mexer comigo de alguma forma, eu acho que eu tenho que parar e rever o que eu tô fazendo, assim, porque de fato é isso, a gente é humano, né? A gente tem que se sensibilizar com o que a gente faz, eu acho que faz parte da nossa profissão, inclusive, né? E a gente volta nesse ponto, né? Que a gente tem que ter um envolvimento que seja também sadio pra gente, obviamente, mas não tem jeito da gente não se envolver. Claro, claro. Eu concordo muito, assim, eu também tenho muito esse pensamento. Acho que se eu chegar num ponto em que eu não me sensibilizo, que eu tenho uma postura ali mais fria diante desses casos, eu acho que pra mim não faz mais sentido estar fazendo o que eu faço. Porque é isso, a gente muitas vezes tá ali, é claro que só sabe da dor quem tá ali passando. A gente nunca vai saber qual que é a dor que esse paciente está passando, mas a gente também tem as nossas dores, também tem os nossos lutos. Por isso que é tão importante a gente, enquanto profissional, também cuidar de si em primeiro lugar. Eu gosto muito de usar, assim, como se fosse uma escadinha, né? Primeiro, cuide de si, depois cuide da sua equipe, porque muitas vezes é isso, como é que essa equipe tá também, para depois a gente poder cuidar do outro. Isso é muito utilizado em situações assim de crises e emergência dentro do atendimento psicológico, mas eu acho que faz muito sentido quando a gente está diante desse cenário da oncologia também. Não, e mesmo pensando em crises e emergências em outro contexto, esperando no avião, né? Todo mundo vai viajar de avião, se a máscara cair, você coloca primeiro em você antes de ajudar outra pessoa, porque de fato a gente precisa, né, tá bem para poder cuidar de quem a gente quer cuidar. E você trouxe um relato de uma experiência que, não, bonita a gente dizer, né? Era dor de alguém, era aquilo, mas eu quero dizer assim, bem sucedido de uma assistência adequada. Mas a gente sabe que na prática, quantas pessoas partiram sem ter resolvido tudo isso, né? Sempre se tivesse um plantonista lá no dia que não perguntou, né? Porque às vezes não é nem não dá ouvido. Porque às vezes é na correria, como a pessoa atende, às vezes ela não dá a oportunidade da paciente falar, não dá essa abertura, ou não pergunta ativamente. Porque muitas vezes o paciente não vai falar. Às vezes o paciente está tão... principalmente para os quadros de evolução rápida de doença, que acaba acontecendo tudo muito súbito, né? Diferente daquela paciente que tem anos de tratamento e talvez já tenha tido tempo de refletir sobre tantas coisas. Mas muitas vezes pode acontecer de maneira súbita. O paciente nem para pensar nem é uma coisa que nem vem. E cabe ao profissional... preferencialmente o especializado, mas quando não tem acesso a isso, que a equipe oncológica, né, traga essas questões à tona. Porque essa paciente, você contou uma história bonita, né? De ter podido resolver o que ela estava pendente. Perdão. Tanto perdão, não dito tanto eu te amo, que poderia... E a gente precisa mesmo, né? Entender quais são as demandas daquela mulher no fim de vida. Porque a gente tem um episódio na primeira temporada que a gente fala metastática sim, muito viva, obrigada. Uma história linda de alguém muito vivo, obrigada. Que está ótima, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E essa metastática, né? Então... pode estar tudo bem nesse contexto, mas pode não estar. Então, esse é um cuidado que a gente tem que trazer também, porque às vezes a gente fala... O próprio episódio do Metastática, assim, muito vivo, obrigado, ela traz a história de uma mulher metastática, que era a ideia naquela primeira temporada, de mostrar que a metástase, quebrar o tabu social de que um paciente com metástase é um paciente em fim de vida. E não, a gente tem muita mulher metastática há muitos anos, temos várias, assim, inclusive redes sociais têm dado voz, né? Essas mulheres têm sido ativas a ponto de sentir a liberdade de dividir suas histórias e influenciar as pessoas e mostrar que tem muita vida, sim, durante o tratamento crônico oncológico. Mas a gente sabe que não é todo caso que é assim. Tem casos que vão evoluir subitamente, rápido, e que parece até que é uma... Que daí entra até com a forma, né, com a dor de cada um daí. Mas parece até que a gente está minimizando o contexto metastático, né? Como se fosse algo que não pudesse haver um sofrimento. E pode, sim. E há em vários aspectos, né? Inclusive físicos, né? Falar sobre morte, eu acho que
a gente também precisa quebrar um pouco esse tabu, muitas vezes até dentro das nossas casas. Tem pessoas que às vezes, não fala sobre isso, bate na madeira, né? A gente precisa entender que a gente, enquanto profissional, falar sobre morte não significa que amanhã essa paciente vai morrer. Mas, inclusive, eu gosto muito de falar para as minhas pacientes isso. Olha, eu torço muito para que não aconteça. Mas se acontecer, a gente precisa falar sobre algumas coisas um pouco mais difíceis. Então, poder, de novo, essa parte da comunicação. De falar sobre algo que sim, que vai mobilizar. E eu acho que também a gente, enquanto profissional, precisa entender que não necessariamente o nosso tempo é o mesmo tempo do paciente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a paciente vai estar ali naquele momento falando, não, eu vou ficar curada, eu vou ficar boa, não quero nem ouvir o que você está falando. Aí pode ser que no outro dia ela já esteja conseguindo entender um pouco melhor o que está acontecendo. Já queira que você fale. Já queira que fale. Então, ter esse movimento assim de uma oscilação é normal também. Não é todo mundo que no primeiro momento vai conseguir aprofundar uma conversa sobre essa temática de morte, né? Então, a gente precisa entender qual que é essa página que a pessoa tá. Se ela quer falar sobre isso. A gente também pode falar, nossa, também, às vezes a paciente fala assim, nossa, mas eu tenho muita esperança. A gente, enquanto profissional, também tem esperança. Mas a gente também tem esse papel de poder falar, tá, e se por acaso a nossa esperança não acontecer, a gente precisa olhar para esse outro lado da moeda, né? Então, ver se a pessoa também está apta para aquilo, está disposta para ter esse tipo de conversa. Talvez naquele dia ela não vai conseguir, talvez em um outro momento sim. Talvez naquele dia a gente não consiga conversar com ela vai conversar com alguém da família, né? Então, também não dá... Acho que ter essa sensibilidade para poder entender que é um assunto que mexe muito. Que às vezes a pessoa precisa de um tempo para assimilar um pouco mais aquilo, né? Não pode falar. Não, eu ia perguntar dentro dessa abordagem, assim, como que costuma ser a sua abordagem? Não, né, não que, mas assim, até para os colegas que estão nos escutando, né, essa segunda temporada, às vezes nada vai substituir a formação e o buscar a informação técnica de qualidade nesse sentido e evoluir, mas até para as pacientes, assim, pacientes que não vão ter oportunidade, e para os dois lados você trazer essa informação, para o médico que quer começar a saber intervir, talvez num lugar que ele esteja que não tem uma equipe de cuidados paliativos, e que talvez ele mesmo vai ter que ser o comunicador dessa fase. A gente sabe que, infelizmente, como você mesmo trouxe, é uma coisa que não vai ter em todo lugar. E para a própria paciente que não vai ter a oportunidade de passar por uma equipe de cuidados paliativos, e até mesmo, às vezes, não está tendo a oportunidade de passar com uma equipe médica que aborde isso, o que ela precisa pensar? Se você puder pontuar coisas que são principais, que não deveriam deixar de ser conversadas. Porque às vezes essa paciente não vai ter equipe médica especializada para conversar, mas ela vai ela mesma buscando conversar, fazer a consciência e conversar com a própria família, alguns assuntos mais difíceis, né? Acho que falando do lado do profissional, primeira coisa é vínculo. A gente tem que buscar isso de conectar com a emoção de quem tá ali na minha frente. Isso é até mais importante do que, assim, eu diria que vem como base, como prioritário, antes de vir a notícia propriamente dita. Então, eu preciso me vincular para isso, eu preciso realmente me importar com quem está ali na minha frente. E é impressionante como as pacientes percebem quando a gente realmente está interessado ou não. Então, eu preciso me importar, demonstrar que eu me importo com essa pessoa, demonstrar que eu quero cuidar dessa pessoa, que eu estou ali para entender quem que ela é, como que é a vida dela, tentar cuidar desse momento difícil que ela está passando. Então, para isso tudo, a gente precisa, em primeiro momento, vincular. Conectar a nossa emoção com a emoção de quem está ali na nossa frente. Né? E aí, depois, a gente vem para essa notícia propriamente dita. Nisso que você falou, nesse ponto de vínculo e de conexão, tem alguns estudos que mostram, né? Quando você demonstra interesse, faz uma pergunta ativa sobre algo, a paciente, ela automaticamente, ela já tem uma conexão muito maior, já se sente muito cuidada, e a adesão a tudo que você vai propor é inclusive maior, né? Porque de fato faz toda a diferença. Sim, com certeza. E aí, pensando na parte assim um pouco mais técnica da comunicação propriamente dita, então perguntas mais abertas. O que você está compreendendo sobre o que está acontecendo? O que você deseja saber? Para a gente primeiro entender o que essa pessoa sabe e o que também ela quer saber. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que falam naquele momento, não,
conversa ali com a minha família. Não quero, sabe? E, gente, na maioria dos casos, a paciente sabe. Ela tá ali sentindo, é o corpo dela. É a vida dela, ela tá ali, é a funcionalidade dela, que não é mais igual como era antes. E eu falo isso até pra famílias que... Tem algumas famílias que desejam esconder é jeito de dizer, né? Mas querem poupar. Principalmente os idosos, né? De informação. E entendo a ânsia, às vezes, dos filhos, de poupar o pai, de um ano. Mas eu falo, você pode até poupar. E a gente entrar num... Mas ele sabe. Ele sabe o que tá acontecendo. Né? Porque a pessoa tá passando por aquilo. E você falou de uma pergunta aberta, e é o oposto do que a gente aprende na anamnese na faculdade. Quando a gente... É por isso que eu falo assim, que é muito um treino, e o profissional médico precisa treinar e saber a hora que a pergunta fechada é bem-vinda e a hora que a pergunta é aberta. Porque quando você fala, faça a pergunta aberta, isso vai contra o que a gente aprende na anamnese, que é fazer perguntas direcionadas. O médico, quando ele tá no treinamento médico, que você está na faculdade, quando tá na semiologia, ali que tá aprendendo a tirar uma história da paciente, que a gente chama de anamnese, a gente aprende o contrário. Faça perguntas assertivas e direcionadas e fechadas. Então, assim, o médico, ele é treinado para não ouvir. Essa é a verdade. Né? A gente tem um treinamento de não ouvir e a gente precisa depois... Espero, na verdade, que a gente faz um tempo que eu tô formada também, tá? Não vou contar quanto tempo aqui, mas a gente espera, sinceramente, também que as faculdades comecem a evoluir nisso. Eu espero que já tenha evoluído um pouco, mas a grande verdade é que o médico é treinado para uma anamnese fechada, direcionada, saber tirar a informação certa, e o paciente fala menos e o médico escuta pouco. Mas pode continuar, só dando um adendo nisso, que você já falou a primeira coisa que vai contra o que a gente, teoricamente, sabe fazer, né? Exato. E, bom, tem, assim, comunicação de notícias difíceis tem muitos treinamentos. A gente precisa estudar muito, a gente precisa treinar. A gente precisa treinar a parte da escutativa, que é justamente isso de você ouvir por inteiro. Não adianta, às vezes o médico tá ali dando uma notícia difícil pro paciente, e tá aqui no computador, olhando pro computador, digitando, dando uma notícia difícil e nem olha. O contato visual, né? Então, isso da escuta ativa é muito importante. Então, por que começar com essa pergunta aberta? Porque a gente precisa ter esse entendimento do que até aquele momento a pessoa sabe. Às vezes a pessoa ainda não foi informado. Às vezes é um paciente que chega no pronto-socorro, por exemplo. Não sei se já foi informado que é uma doença metastática, qual que é o grau que está, o estadio que está. Enfim, não sei, a gente precisa entender. Se alguém que a gente já está ali acompanhando há um tempo, fica um pouco mais fácil. Mas por isso que é uma boa estratégia, né? Perguntar o que sabe, o que também gostaria de fazer. Depois vem a notícia propriamente dita, lembrando dessa questão da escutativa, do vínculo, da empatia, dando espaço para as emoções. Pode ser que a pessoa chore, tudo bem. Deixa ela chorar ali na sua frente, né? Dá espaço para isso, dá espaço para um silêncio. Não adianta eu querer dar uma notícia difícil para alguém se faltam 5 minutos para o meu plantão acabar e eu preciso sair correndo para pegar um outro plantão. Não adianta, notícia difícil demanda tempo. A gente tem que estar realmente disponível, a gente tem que ver qual que é o ambiente que eu estou dando essa notícia também. Tudo isso vai ali contar. Vou dar essa notícia, sei lá, no meio de um corredor. Às vezes eu entendo que tem instituições que você não consegue ter uma salinha reservada para aquilo. Mas como que eu posso adequar? Às vezes a gente pegava... eu já trabalhei em hospital que eram enfermarias, às vezes tinham 6 pacientes no mesmo quarto. A gente pegava aqueles biombos para poder separar um pouquinho ali, ter minimamente um espaço mais reservado para essa notícia. Então é isso, como que eu posso até preparar esse ambiente também. E aí, depois de tudo isso que eu tô falando, a gente também não adianta deixar solto. A gente tem que amarrar para essa pessoa o que a gente vai fazer. Agora? O que vem agora? O que é esperado? O que pode acontecer? Como que a gente vai cuidar? E dá muito essa sensação de que ninguém tá ali abandonando. A gente vai continuar cuidando independentemente de qual que é a fase do adoecimento que essa pessoa tá. Acho que o paciente, quando se sente seguro em relação a isso, de que estão cuidando de mim. E não só o paciente, a família também. Muitas vezes a maior angústia da família é ver o paciente sofrendo. Né? Então, a gente poder dar essa segurança de que a gente vai cuidar. Até o último suspiro, a gente vai estar ali cuidando o máximo possível. Né? E a paciente? Da paciente. Eu acho que não dá pra gente nunca generalizar, porque cada um... vai ter um momento de vida. Exato. Tem quem tem filho, quem não tem. Exatamente. Então, cada um reage de uma maneira muito diferente.
Então, é muito normal. Assim, a gente tem o que a gente chama na psicologia de transtornos de ajustamento. O que é isso? O paciente acabou de receber ali uma notícia difícil. É normal ficar no nível de tristeza mais profundo, ficar ali um pouco mais desorganizado, um pouco mais ansioso. Mas depois de um tempinho, começa a se organizar um pouquinho mais, começa a se ajustar um pouco mais e não entra no estado, por exemplo, de uma depressão, né, um quadro mais sério. Então, esse transtorno de ajustamento é muito esperado dentro de um contexto que a pessoa acabou de receber ali uma notícia difícil. E a gente também, enquanto profissional, tem que ter cuidado. Então o paciente está deprimido. Não necessariamente. Ele pode estar precisando daquele tempinho para processar tudo aquilo, para poder digerir tudo aquilo e encontrar quais são as maneiras que ele vai atravessar, né, o que está acontecendo. Então, eu acho que isso, assim, do ponto de vista emocional, é muito comum esse impacto aí inicial. A gente vê muito quando a paciente tem filhos pequenos, o quanto que isso é um impacto ainda maior, essa preocupação de como é que meus filhos vão ficar, como que eu conto para essas crianças. Então, a gente da psicologia também ajuda muito nesse aspecto da comunicação e desse suporte às crianças também. Às vezes a paciente tem uma preocupação de como que essa família vai ficar depois da morte. E cuidado paliativo inclui a gente cuidar dessa família também nesse momento pós-óbito. Então, ter esse suporte ao luto do familiar, como é que essa família está ali enfrentando esse processo aí de perda do seu ente querido, isso também faz parte da nossa atuação, precisa fazer parte da nossa atuação em cuidado paliativo. Então, às vezes a paciente traz essa angústia de como é que minha família vai ficar. E a gente poder falar, olha, aqui a gente tem, por exemplo, o serviço de suporte ao luto do familiar, esse espaço ele também vai continuar para a família, por exemplo. Isso pode trazer um conforto para ela ali, dela saber isso? Sim, com certeza pode trazer. Tem a questão, como a gente falou também, da resolução de algumas pendências, então seja de ordens mais práticas, cartório, finanças, quem que vai ficar com a criança, quem que vai cuidar da criança. Às vezes é um conflito familiar que acontece há anos, e aí, será que é um momento que querem conversar, que querem tentar buscar esse perdão, por exemplo, ou não? Questões também de ordem de pendências, como eu falei, desse contexto da paciente que tinha essa pendência espiritual na vida dela. Então, se essa paciente não é informada sobre o que está acontecendo, olha isso, quantas coisas ela pode deixar de fazer ainda em vida. E você trouxe uma coisa também que eu fico pensando, às vezes se a gente pega o paciente, se a gente recebe o paciente ali no estado que ele já não está mais comunicativo, que ele está confuso, exatamente, né? Ou não está contactando. Não pode mais ser ouvido. Como é que a gente vai ouvir? Né? O que para ele é importante? Cuidado paliativo, a gente precisa ouvir a biografia. A gente cuida do corpo, da parte física, da doença em si, mas a gente também cuida da biografia. Quem que é essa pessoa? Quem são as pessoas que essa paciente quer que esteja ao lado dela nesse momento? Quem que ela quer? Às vezes ela pode pedir a nossa ajuda para conversar com alguém. Isso eu gosto muito de falar para as pacientes. Olha, já tem tanta coisa difícil que está acontecendo com você, você não precisa ter a obrigatoriedade de você repassar essa comunicação difícil para sua família. Conta com a gente para isso, a gente pode chamar, a gente faz uma reunião familiar. Já participei de reunião familiar que tinha 6, 7 pessoas da família que estavam ali e a gente conversando sobre o que estava acontecendo, né? Então, isso tudo é muito importante nesse caso também. E ainda puxando o gancho dessa questão que a Pri trouxe, né? Acho que ela pediu para você falar um pouquinho com profissionais e com pacientes que talvez não tenham acesso à equipe de cuidado paliativo. Existe alguma perspectiva, não sei se já existe alguma questão nesse sentido, por exemplo, de fazer um cuidado paliativo à distância, assim, nesse momento que a gente tem uma telemedicina um pouco mais expandida, enfim, a gente consegue fazer teleconsulta e de ter equipes que façam esse suporte em locais um pouco mais distantes e que às vezes não tem uma equipe ali disponível? Olha, na Covid, eu sei que isso aconteceu muito, por exemplo, de comunicações do quadro, do que estava acontecendo para a família por teleconferência. Eu acho que dentro de um cenário ideal, eu acho que isso se a gente está ali presencial, até porque tem avaliação física, avaliação do médico ali, vendo essa parte dos sintomas físicos, como que essa paciente está, por exemplo. Então, acho que faz uma diferença. Mas, vamos supor, de atendimento psicológico,
pela telemedicina, é super viável. E às vezes nem do atendimento direto, mas pensando, por exemplo, de suporte para a equipe. Então, por exemplo, alguma localidade, né, como você trouxe do Nordeste. Tem uma localidade que não tem uma equipe de cuidado paliativo exatamente ali, mas que de repente possa entrar em contato com uma equipe de algum outro lugar para dar esse suporte no cuidado, de alinhamento de cuidado. Agora, na política nova que entrou de cuidado paliativo no SUS, vão ter a formação de equipes que eles chamam de equipe matriz, que é justamente para poder estar esse alinhamento. Assessorando essas equipes que estão em outros locais. Não sei te responder ao certo se essa assessoria vai ser algo presencial ou se pode ser feita à distância, mas eu fico aqui pensando, te ouvindo, o quanto que sim, se a gente tem assim uma equipe, vamos supor, uma equipe que está lá, sei lá, no Acre, que não tem uma equipe de cuidado paliativo, mas essa equipe pode entrar em contato com essa referência, com essa matriz para pedir essa orientação, isso já é muito ganho, né? Então, eu acho que é super possível sim, e eu acredito muito que muitos avanços virão agora com essa nova política aí que tá no SUS. Tem um ranking, um estudo muito grande mundial que foi feito de países com que mais o ranking de qualidade de morte, ou seja, de como que esses pacientes estão morrendo. Super interessante, né? Se a gente pensar que o ranking é sempre de qualidade de vida. Exato, existe de qualidade de morte. Então, como que os pacientes estão morrendo? O Brasil vem lá embaixo. Não vou lembrar aqui de cabeça a posição exata, mas vem muito lá embaixo. Então, se a gente parar para pensar, quantos pacientes no nosso país morrem sem qualidade de vida, em muito sofrimento, com muita dor, né? Com muito desconforto, sem ter isso sem a família estar ali orientada do que está acontecendo. Então, eu acredito muito e torço muito para que agora, com essa nova política e pública do paliativo, a gente possa melhorar esse cenário até também. Porque você falando isso, né? Assim, se a gente tem uma qualidade de morte não adequada para uma pessoa, depois que essa pessoa se vai, você tem um impacto nessa família que viu esse familiar sofrer também. Então, né, a vida que fica também acaba sendo impactada depois disso, né? E eu vejo isso muito... eu lembro quando a minha avó faleceu, minha avó teve um câncer de intestino. E o quanto que a família acabou sendo muito impactada, minha mãe, principalmente na época, porque eu não teve esse cuidado, assim, né? Eu não era... Eu era pequena na época, não nem fazia medicina, enfim. Mas hoje a gente, assim, hoje com tudo que eu sei, eu consigo olhar para trás e ver que, assim, existe o zero esse cuidado, né? Tanto com ela diretamente, muito menos com a família, de dar esse suporte para a família e de mostrar o que estava acontecendo, qual era a gravidade ou não era, o que podia ser feito a partir daquele momento. E, assim, existe um impacto negativo na família depois disso. Inclusive, tem estudos que comprovam exatamente isso que você está falando. Até minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre isso. Com famílias enlutadas que a gente acompanhou na enfermaria de cuidado paliativo que eu trabalhava. A forma como a gente cuida da família enquanto o paciente está ali em vida, isso repercute em como que esse familiar vai enfrentar o processo de luto. Então, um dos motivos para essa família ter um luto complicadíssimo, que antigamente era chamado de luto patológico, mas que agora é usado mais essa palavra do luto complicado, ou seja, o que é isso? Aquela pessoa que não consegue reconstruir a própria vida, que está ali muito voltada para esse momento da perda, da tristeza, que está muito difícil, que já passaram mais de 6 meses, já passaram aí um tempo muito grande e não consegue dar continuidade à vida dela porque está só focada ali naquela perda, naquele impacto, às vezes naquele trauma da perda. Então, as famílias com luto complicado, uma das razões para luto complicado pode ser justamente a forma como essa família e esse paciente foi cuidado ali enquanto ele estava na hospitalização, por exemplo. Né? Então, a gente pensar que, como a gente está cuidando dessas pessoas ali, como isso é tão grandioso, a ponto de, inclusive, porque eu acho que às vezes é muito comum o profissional não ter essa preocupação de, não, o paciente faleceu, então
como é que a família tá. Não é todo profissional que tem isso ali como algo que faz parte de um pensamento do dia a dia profissional, né? Então, se a gente consegue ter essa sensibilidade para falar, nossa, como eu cuido aqui dessas pessoas, isso repercute até como essa família vai enfrentar o processo de perda. Eu acho que isso até engrandece a nossa forma de estar ali cuidando. Eu lembro muito de uma né? frase do primeiro episódio da primeira temporada que a Isa fala no finalzinho, que foi uma coisa que, assim, é uma coisa tão simples, mas que marcou muito, assim, porque de fato é muito nessa linha do que você falou, né? A gente, como profissional de saúde, tem que entender que a gente tá cuidando do maior amor da vida de alguém. A partir do momento que você enxerga isso, é isso, assim, você impacta aquela vida, mas você impacta muito além de só aquilo, a partir do momento que você está cuidando, né? Exato. A trajetória do luto, ela é também a trajetória de cuidado. Né? Então, como a gente cuida, por exemplo, uma família que está ali vendo o paciente em franco sofrimento, que está ali com um monte de sintoma. Gente, por mais que a gente não queira perder quem a gente ama, mas é muito difícil também a gente ver quem a gente ama sofrendo. Né? Então, a gente poder proporcionar esse conforto, essa dignidade para esses pacientes, a gente também cuida da família em paralelo. Porque conforta. Sim. Conforta e volta para aquilo todo do que é o paliativo. É confortar não só o paciente, mas a família também. E quando a gente fala de conforto, a gente tem que trazer à tona o controle da dor, que é um dos pilares do cuidado, né? E a gente vê hoje que muito paciente sofre, infelizmente, né, de dor nessa terminalidade. Acaba entrando muito o papel do médico, inclusive alguns médicos que se dedicam ao controle da dor, anestesistas que fazem parte de, inclusive, filtrações e coisas adicionais que pode entrar no... Mas parte do controle da dor inicia também no compreender essa dor. E a gente não tem um tipo de dor só, né? Então, a gente fala muito da dor física, mas eu queria que você trouxesse isso um pouquinho no paliativo, mas trouxesse outras dores, né? A própria Cicely Saunders, que foi a pioneira do cuidado paliativo, ela traz o conceito de dor total. Então, entender que a dor, ela vai ter ali componente físico, mas também vai ter componente psicológico, componente social, componente espiritual. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. E nunca a gente pode duvidar da dor do paciente. Assim, daquilo, eu já recebi encaminhamento, eu enquanto psicóloga, paciente está com quadro de dor, não com essas palavras, mas quase escrito assim no encaminhamento para psicologia, como se o paciente estivesse fingindo, estivesse inventando a dor. Dor é subjetivo, só sabe quem está passando. Então, o que pode acontecer é que um componente psicológico, por exemplo, pode potencializar aquela dor, né? Um componente, sei lá, espiritual, como essa paciente que eu trouxe exemplo, que tinha essa pendência de casar antes de falecer. Pode ser que esse componente espiritual potencializasse a dor dela. Então, a gente poder ter esse olhar dessas 4 dimensões da dor, eu acho que isso é muito importante e vai muito ao encontro do que é o cuidado paliativo também. Que é olhar o todo, né? Outra frase, falando em frases, né? Porque a gente se apega com frases, porque são coisas que... E uma frase que mexe muito comigo, porque na verdade, até eu trago muitas coisas, claro, estudo isso, mas eu acho que eu tenho realmente uma admiração muito grande pelo trabalho da Ana, né? E trago, e muitas coisas me impactaram lá naquela Priscila que não sabia nada. Então, acho que é por isso que eu trago tantas coisas dessa, porque eu aprendi muito com ela, né? A gente falou no começo, essa não é a forma de educar profissionais, mas ali que começou eu entender realmente como que seria o meu trabalho, né? E 2 coisas vêm dali, que é a ideia de que a gente não é educado, quando crianças, a perder. Né? A gente quando é criança, a gente ensina o filho, a filha a andar de bicicleta para não cair, a chutar no gol para fazer o gol, a fazer coisas. Se o peixinho morre, vai lá e compra outro, mas não fala que o peixinho morreu. Então, a gente... faleceu algum familiar, e lógico que eu não tô dizendo que teria ou que não teria, tem várias questões em relação ao luto do infantil, né? E não estamos entrando nisso, mas há uma tendência de não expor a criança a um luto, seja do peixe ou seja do familiar, né? Do cachorrinho, de meio que proteger a criança do luto, e a gente não ensina as crianças, e não somos daí, quando adultos, ensinados a perder. Né? E a lidar com finitude. E a lidar com a finitude. E daí então, diante disso, e daí vem a outra questão, só que a gente precisa disso, porque daí vem a outra frase que eu acho que impacta muito, que quando a gente para pensar. O luto é o preço do amor. Sim. O luto é o preço do amor. Se a gente não amasse ninguém estaria enlutado um dia na vida, né? E o luto é o preço de amar.
Só que se a gente ensina as nossas crianças, se a gente aprendeu a amar, e se a gente... Como que a gente não vai ensinar a perder? A gente precisa começar a falar de finitude, de perder, né? E falamos num dos episódios com a Fabi, que foi muito emocionante, sobre o envelhecer de maneira linda. Fiquei emocionada. O envelhecer de maneira bonita, né? A gente... E ao mesmo tempo... Aí entra também questões espirituais, e que não vem ao caso, mas eu tomando a liberdade de dizer... a minha crença... Quando eu morrer, vai ser muito melhor. Porque no que eu acredito, eu vou estar indo para um lugar. Tô indo para a grande promessa. É no que daí... Aí por isso que a espiritualidade é tão importante envolver quando a gente fala do outro. Tô dizendo que o que eu penso vai ser certo para todo mundo longe de mim. Mas assim, dentro da minha fé. E por isso quando a gente fala em luto, fala em cuidado, olhar para o paciente... Não que eu deseje, que a gente vai desejar a finitude, mas se a gente for ao pé da letra, daí começar a entender tudo aquilo que nos envolve, inclusive a nossa fé, inclusive, a gente está caminhando para algo melhor, para um envelhecimento bonito, para um dia a finitude chegar, que a gente tem a sorte de poder chegar à finitude no envelhecimento, a gente sabe que não é bem assim, mas a gente precisa começar a falar sobre isso, refletir sobre isso, refletir sobre o fim. E a grande verdade é que aí, seja quem for, a gente foge desse assunto. Nós fugimos desse assunto. Pessoalmente na nossa família. A gente pode tentar falar isso com a paciente, tentar, do ponto de vista profissional, trazer isso, mas quando a gente vai muito ao pé da letra voltar para o nosso eu, a gente é mais um no meio de todo mundo que está fugindo de conversar sobre morte, né? Então, qual a tua visão sobre isso, assim, pra gente? Não sei se você tem uma coisa nesse sentido. Eu fiquei emocionada na hora que você falou isso, né? O luto é o preço de amar. Eu acho que, assim, é algo que realmente é exatamente isso, né? Eu acho que é o preço da gente trocar com outras pessoas, da gente ter experiências positivas, é que a gente vai perder outras pessoas, né? E eu acho que isso vai... eu fiquei emocionada porque eu lembro... Agora eu virei mãe faz pouco tempo. E eu acho que veio muito disso, assim, uma conversa que eu tive com uma amiga que, eu não sei se eu quero ser mãe e tal. Eu falo, hoje eu acho que eu entendo ainda mais quem opta por não ser mãe. É o maior amor do mundo? Mas é o maior medo também. Eu acho que é muito nesse sentido. É o preço que a gente paga por amar muito alguém. Uau! Essa frase, inclusive, de luto é o preço do amor, é de uma das maiores referências que a gente tem a nível mundial, que fala sobre luto, que é do Colin Parkers, que faleceu, inclusive, bem recentemente. E ele fala exatamente isso, que amor e perda são faces da mesma moeda. Quanto mais a gente ama, mais a gente vai sofrer por aquela perda, né? Então, amor e perda andam ali lado a lado, amor e luto andam lado a lado. Então, sempre quando a gente perde algo que é significativo em nossas vidas, e aqui, não somente a morte propriamente dita, por exemplo, o próprio envelhecimento por si só, tem muitos lutos envolvidos, né? Então, às vezes, é a perda daquela energia do corpo de antes, daquela autonomia de antes e que eu não tenho mais. Então, lidar com perdas significativas, às vezes é uma separação conjugal, né? E trazendo de novo para o cenário das nossas pacientes, às vezes eu brinco falando assim, nossa, seria tão bom se a gente pudesse pausar ali a vida e só ali o contexto do adoecimento... nada mais acontecesse, nada mais difícil acontecesse, mas não, às vezes vem tudo junto. Então a pessoa tá ali passando por um adoecimento oncológico, aí vem uma separação conjugal, ou vem a perda de um ente querido, então às vezes vem tudo junto. E é isso, e você tá dando esse exemplo, mas coincidentemente eu tive uma paciente recentemente que foi isso, assim, ela teve o óbito de um familiar querido no momento do diagnóstico e mais outros problemas conjugais. E quando você vê, no fundo, a pessoa está vivendo vários lutos ao mesmo tempo, né? Os lutos em vida. E a gente vive eles, né? Exato. Então, a gente não está falando do luto só da finitude, que a gente precisa começar a falar. Mas são os lutos em vida, né? E tanta coisa que envolve isso, né? E nesse cenário, assim, porque é muito difícil, A gente só de citar, a gente já tá aqui segurando todo mundo para chorar, porque a gente já se coloca, e eu acho que realmente a maternidade, falando por mim e pela Tamizzy, nos tornou... Eu sempre fui chorona, a Tamizzy acho que não tanto, mas ela virou chorona depois. Eu sei disso porque eu conheço a de antes e depois ela virou chorona. Eu sempre fui, mas ela nos sensibiliza mesmo para isso, né? E como que a gente se prepara
Agora, não falando do ponto de vista médico, agora eu tô aqui, Priscila, né? Não para o preparar o médico e tal, a gente já falou sobre isso. Como que a gente busca esse preparo? Eu mostro alguns livros, algumas literaturas, né, não científicas, assim, mas que trazem muita informação Acho que rica daí para os meus pacientes. é o preparo que você quer saber como sociedade pra mim, mesmo. Pra mim, eu quero saber como que é por isso, não porque a como gente acabou de paciente, se como emocionar médico. pensando... A gente citou num episódio dessa temporada que eu tive uma alteração no meu exame e que naquele dia eu liguei praticamente chorando pra Thaís, falando, meu Deus, eu acho que vai vir um negócio no meu exame. Porque a gente não sabe, na verdade, a gente não tá preparado pra um grande problema acontecer com a gente. E eu tô falando, então, essa pergunta como Priscila. A Priscila que hoje é mãe, que é esposa, que é filha, que tenham vivido, inclusive, processos difíceis na família nesse sentido. Como que a gente se prepara? Olha, aqui, colocando uma opinião aqui minha, Clarissa, eu confesso que eu não consigo, assim, utilizar nesse cenário essa palavra preparar. Porque a gente é não tá muito preparado. difícil. Então, assim, vamos talvez trocar. Porque como é que a gente vai estar de fato preparado? Seja para morrer, seja para perder quem a gente ama. Gente, é muito difícil. Então, vamos aqui pensar, como que eu posso lidar com esses processos, né? É um processo natural. Exato, que é o processo natural da vida. Eu acho que se eu pudesse resumir, eu falaria assim, como que a gente está vivendo o nosso tempo presente? Porque a gente está aqui falando de cenários de adoecimento, mas assim, a gente também não pensa, por exemplo, no que aconteceu no acidente aéreo agora super recente, que matou mais de 60 pessoas. E aí? Porque o luto pode ser súbito, né? Poderia ser a gente. Poderia ser algum dos nossos amados. E aí? Porque... Que são pessoas que não tiveram esse tempo de adoecimento e de preparo. Exato. Né? A gente vai pensando assim, não, a gente vai morrer quando a gente estiver velhinho lá na frente. Mas não sei qual que é o dia de amanhã. Então, como que eu tô vivendo o meu dia hoje? Então, será se hoje o trabalho tá ocupando 90% da minha vida e os 10% que sobra, aí sim, eu tô com o marido, eu tô com o filho, eu tô fazendo coisas que eu gosto? Opa! Aí tem alguma coisa que precisa ser revista, né? Então, como que eu tô, de fato, aproveitando o meu tempo presente? Eu acho que... Porque ter ali uma fórmula, um passo a passo de bolo, ou isso de como que eu vou me preparar, eu acho que é muito difícil. Mas se a gente consegue ter essa consciência de que sim, a morte vai acontecer com todos nós e que não sabemos quando, não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser daqui a sei lá quantos anos, acho que a gente começa a valorizar mais esse tempo presente, não só valorizar o tempo presente, mas as pessoas que são importantes pra gente, valorizar aquilo que eu gosto de fazer. Conheço pessoas que às vezes estão há anos guardando dinheiro para fazer a viagem dos sonhos. Aí chega ali as férias, não, ano que vem eu vou. Não, vou deixar mais pra frente. Tá, mas e aí? E se amanhã vai chegar? Né? Então, como é que eu tô dedicando o meu tempo em vida ali para aproveitar meu tempo com as pessoas que eu amo, o meu autocuidado, né? Isso não significa que a gente vai agir como adolescente, agindo pelo impulso, né? Isso. Mas como se não houvesse amanhã, né? Mas o que eu poderia, acho que o que mais me vem, assim, em mente agora te ouvindo, acho que sim, falar... trazer, não que a gente vai falar o tempo todo sobre esse assunto de finitude, mas a gente começar a não ter esse tabu tão grande para falar sobre morte e poder olhar mais esse tempo presente. Então, às vezes às vezes por um motivo bobo, a gente fica ali chateado com alguém, a gente fica, às vezes, dá um tempo sem falar com alguém por um motivo tão pequeno. Então, vale a pena, né? Então, há quanto tempo que eu não falo, por exemplo, eu te amo para alguém que é muito importante para mim? Às vezes a gente liga aquele botãozinho do automático e só vai, né? Então, acho que trazer essa reflexão pode ajudar a lidar com essa temática, assim. Bom, a gente quer agradecer muito, a gente teria horas para conversar sobre esse assunto e para chorar nesse cenário aqui, nos emocionar. Eu acho que o mais importante eu quero primeiro que você diga suas palavras, antes de eu dizer o que eu penso sobre a temporada toda, que eu acho que dá pra gente fazer um fechamento da temporada e com esse tema. Mas antes eu queria que você deixasse um recado de paliar, de cuidado paliativo, de cuidar da tua especialidade, dessa formação linda que você tem, esse currículo invejável, né? Bonito e de ver. O que você quer deixar de mensagem para mulheres, famílias, sociedade que está nos ouvindo? Nesse outubro, mas que a gente fala que precisamos falar de assuntos
relacionados a câncer de mama o ano todo, porque é tão importante. Mas o que você quer deixar de recado quando a gente fala em cuidados paliativos? Acho que o principal recado que eu deixaria seria justamente esse de que cuidado paliativo não é somente falar sobre morte, a gente fala sobre vida, e uma vida que importa, uma vida que a gente se interessa, que quem que é essa pessoa que está ali na nossa frente. Então, e até isso de não precisa sofrer em silêncio, não precisa passar por tantas turbulências difíceis sozinha, né? Então, poder ter uma equipe que está ali realmente disponível para ajudar em todas essas dimensões aí que constituem a vida da pessoa, poder dar o suporte também para a família. Então, acho que seria essa principal mensagem, assim, até para a gente desmistificar, né, que cuidado paliativo também é sinônimo de vida, e uma vida que importa. E quando a gente fala em vida, esse é o grande objetivo, né? Da gente, profissionalmente, de maneira individual, você, eu como profissional, a doutora Tamires como profissional, mas quando a gente olha para a ONG, ela nasceu disso, desse desejo de cuidar, né? De mulheres que estão passando por isso, de ser fonte de informação, de educar uma sociedade. O grande objetivo do podcast do Por Minhas Mamas é como que a gente pode educar a sociedade para olhar para essa mulher que foi a grande temática dessa temporada, sobrevivente ou viva, né? Que a gente fala do sobrevivente e as pacientes não gostam desse termo, porque o sobrevivente traz à tona a finitude, né? No nome do sobrevivente, dessa sobrevida, mas que a gente também tente olhar para esse sobrevida como a sobre a vida, né? É a vida dessas mulheres. Sobreviver. Então, que o objetivo da ONG com o podcast é esse, é educar, né? É trazer à tona pautas tão importantes de mulheres que têm toda uma vida por volta delas, que o diagnóstico, como a gente falou em alguns episódios, nunca vai deixar de ser carregado por ela, o saco, se ele tiver pesado ou mais leve, mas ela vai estar carregando o saquinho dela do tive um câncer de mama, mas que isso não seja limitador em relação à vida, que ela não se prenda no diagnóstico, mesmo no cenário da paciente de doença crônica, aquela que vai tratar para o resto da vida, que está com o cenário metastático, que elas não se envolvam no tratamento a ponto de deixar de viver. Né? Então, o grande ponto do nosso objetivo com a segunda temporada desse podcast é trazer um olhar para tantos pontos importantes de uma mulher que está muito viva. E ao passo que também é importante tudo isso para que às vezes elas enxerguem a vida também, porque a gente sabe que tem muita mulher que consegue isso, e muitas mulheres que estão envoltas no diagnóstico atual ou que passou há anos atrás, mas ainda vivem a doença no hoje em prol da vida, e no fundo não estão vivendo. Estão vivas, mas não estão vivendo, né? E que a gente possa cada vez mais dar enfoque, né, para as nossas pacientes, para essas mulheres, que a sociedade olhe essas mulheres como um todo, que as mulheres busquem, dentro daquilo que elas acreditam, do ponto de vista fé, viver e honrar o estar vivo, né, entendendo dentro daquilo que elas acreditam, o propósito de porquê. Quem acredita em Deus, né, Deus te colocou aqui e que você possa cumprir dessa forma esse propósito no tempo dele, né? Que é isso que eu entendo, assim. Então, queria agradecer muito por você estar aqui com a gente. Queria agradecer a doutora Tamires por acreditar nesse projeto junto comigo. E, mais uma vez, o último episódio eu sempre me emociono. Mas no sentido de realmente a gente poder levar o consultório que a gente faz, a prática clínica que a gente faz, tentar levar para mais mulheres, né? Infelizmente, a gente sabe, a gente falou tanto de acesso, de dificuldade, que nem todo mundo vai ter o atendimento ideal, vai ter o acesso ideal, vai ter... Mas quando a gente fala de vida, sempre tem o que fazer, né? Então, eu espero que você consiga ainda ler. Ainda preciso terminar aqui. Eu queria dizer que eu acredito demais, então, no como a gente pode transformar vidas. Mesmo pessoas que não sejam da área, mesmo pessoas que estejam ao redor de um paciente oncológico com outros diagnósticos, de uma doença difícil. Como que a gente pode
viver verdadeiramente ao lado de quem a gente ama nos momentos bons e ruins, né? Esse enfrentamento da vida. E a vida é isso, né? Ninguém disse que seria fácil, né? Mas que a gente possa construir como formiguinhas, né? O próximo passo. Eu tô muito feliz com essa temporada, muito feliz de estar aqui, de você estar sendo essa host na nossa segunda temporada da nossa ONG. E eu fico muito feliz de dividir isso com você também. Eu queria te dizer isso. Obrigada. Obrigada, Clarice. Acho que o episódio foi mais especial do que a gente estava imaginando. Acho que dá para ver pelas nossas lágrimas aqui. A gente realmente ficou muito emocionada. Queria agradecer por você ter confiado em mim para estar participando aqui com você. Realmente, assim, eu realmente acredito muito no que a gente tá tentando fazer com a ONG, crescendo de pouquinho. E por isso que eu fico muito, muito feliz de realmente estar participando. Queria agradecer muito por você ter aceitado o convite de verdade. Assim, acho que a gente aprendeu muito hoje. Espero que as pessoas tenham aprendido muito com a gente também. E para finalizar o episódio de hoje, eu queria trazer, acho que a Pri falou bastante, né, vários momentos da Ana Quintana, enfim, dos livros, e acho que vale a pena realmente para todo mundo, se não leu nem o livro dela, ler, mas acho que eu queria trazer uma frase específica que eu peguei aqui, até ali com a Clarissa antes da gente começar o episódio, que eu falei, acho que vale a pena pra gente trazer aqui o olhar de uma filha que se despediu do pai, sobre o que é cuidados paliativos, pra gente finalizar. Então, cuidados paliativos é tratar e escutar o paciente e a família. É dizer sim, sempre há algo que pode ser feito, da forma mais sublime e amorosa que pode existir. É um avanço da medicina. Então, dessa maneira, eu queria finalizar nosso episódio e agradecer a todos que ouviram essa temporada toda com a gente. E encerrar o Outubro Rosa com esse episódio, acho que pra gente é realmente encerrar de uma maneira muito especial. Então, obrigada a todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Sem vocês, essa temporada realmente não seria viável e a gente conseguiu viabilizar isso com muito carinho. E obrigada a todo mundo que acompanhou toda a temporada com a gente.